E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cidadão do Reino. Então pessoal, esse vídeo é o primeiro de uma série de 4 que eu pretendo tratar sobre o que acontece com a gente em relação ao pecado quando somos regenerados. Quais são os efeitos, da regeneração em nós? No final, não esquece de deixar seus comentários, dúvidas, sugestões. Eu preciso ouvir opiniões, críticas, ideias para a gente ir ajustando o canal. A ideia dessa minissérie é tratar sobre os benefícios da cruz, que mudam totalmente o nosso relacionamento com o pecado e com Deus, à luz das doutrinas base da fé cristã. Então vamos lá, vamos começar pela justificação. A justificação nada mais é do que um termo forense, um termo judicial, um ato judicial de Deus por meio do qual ele declara pecadores justos. Mas aí cabe a pergunta, mas como pode alguém, nas condições do homem, ser considerado justo por Deus? O salmista pergunta, no Salmo 24, verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Foi uma pergunta retórica. E a resposta vem logo a seguir, nos versos 4 e 5. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, somente os justos poderão habitar com o Deus justo. Somente os santos habitarão com o Deus santo. Então, dessa forma, fica evidente o que o homem deve fazer para que seja salvo. Ser justo e santo, como Deus é justo e santo. É aí que está o problema. O homem caído está impregnado de injustiça. Não pode cumprir a lei de Deus para que seja considerado justo diante dele. Quebramos os mandamentos de Deus com frequência, isso já nos impede totalmente de ter acesso à eternidade. Bastou um pecado para que Adão fosse banido da presença de Deus. A Bíblia diz em Tiago 2,10 que quem quebra um só mandamento se faz culpado de quebrar todos os outros. Para ter acesso à eternidade é necessário obediência perfeita a todos os mandamentos durante toda a vida, sem jamais desobedecer nenhum deles. E é essa a razão pela qual Jesus teve que padecer numa cruz. Ele assumiu a nossa culpa e pagou o preço por nós. Se Deus tivesse apenas nos justificado sem que ninguém saudasse, sem que ninguém pagasse a dívida, ele estaria sendo injusto e considerado uma abominação, como diz Provérbios 17:15. Baseado nisso, é necessário frisarmos que o preço por nossos pecados foi pago, e pago por Jesus. Foi isso que Jesus teve que enfrentar naquela cruz, a ira de Deus. Não foram os romanos, não foram os açoites, não foram ofensas e humilhações que fizeram ele suar sangue no Getsemane. E sim o fato de saber que teria que beber do cálice da ira de Deus. A justificação nada mais é do que a remoção da culpa do pecado. No momento em que cremos, somos justificados, ou seja, considerados justos pelos méritos de Cristo. Nos é removida a culpa do pecado e nos é acrescentada a justiça, a saber, a justiça de Cristo. Romanos 5,16 diz o seguinte: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A condenação pelo pecado é a morte, como diz Romanos 6,23. E o poder empregado pelo Evangelho na regeneração anula essa condenação, de modo que podemos nos regozijar juntamente com Paulo. Ele diz lá em 1 Coríntios 15, de 55 a 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente abrir a cela e nos deixar ir. É anular totalmente a pena. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Mas atrelada a essa doutrina da justificação, para ficar mais claro, também existe a doutrina da imputação. A palavra imputação significa atribuir a alguém alguma coisa, colocar na conta. O oposto de amputação. Amputar é remover, imputar é incluir. Na morte de Cristo no Calvário há uma dupla imputação.
Toda a nossa transgressão, rebeldia, ódio à lei de Deus são imputadas em Cristo. Por isso que ele sofreu a ira de Deus. Ao passo que toda a sua justiça, pureza, impecabilidade, amor à lei de Deus é imputado em nós através da fé nele. Isso permite então que pela fé Deus nos considere justos diante dele. Ao olhar para nós, ele não vê mais nossa corrupção, e sim a justiça de Cristo. Ao olhar para Cristo, ele não vê mais a sua justiça, e sim a nossa corrupção, dupla imputação. Se somente os nossos pecados fossem imputados em Jesus, isso não seria o suficiente para a salvação. Apenas teríamos a nossa dívida zerada. Mas como foi citado anteriormente, é necessário ser justo para ir para o céu. Ter méritos. Por isso também temos a imputação da retidão de Cristo em nós. A justificação pela fé ocorre em dois aspectos, ou seja, pela obediência de Cristo, que se dá em duas faces, passiva e ativa. A passiva, que é na sua morte, Cristo ele recebe a punição por nossos pecados transferidos a ele em sua cruz. A ativa, que é a sua vida de obediência plena e satisfatória a toda a lei moral de Deus. É o cumprimento daquilo que a lei exige como retidão. A vida de Jesus foi o cumprimento de toda a lei de Deus. Ele foi 100% justo. Satisfez a lei de Deus em todas as suas exigências. A morte de Jesus é o pagamento que a lei exige pela desobediência da lei. Nesse sentido, a lei de Deus foi satisfeita. A ira de Deus que tinha de ser derramada sobre o pecado foi totalmente derramada sobre Cristo. Podemos ter certeza dessa justificação. Do mesmo modo que temos certeza que o sol está lá no céu, mesmo num dia nublado e chuvoso, mesmo em meio a algumas coisas em nós que são totalmente opostas a alguém que é considerado justo, nós descansamos e confiamos que a justificação ela vem daquele que vive eternamente. Como diz 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é pelos méritos dele. Então por esse vídeo é só, pessoal. Esse é o primeiro grande benefício que nós temos na cruz de Cristo. Que Deus abençoe a vocês em Cristo Jesus e até a próxima. Tchau, tchau.